Queridos irmãos, é uma maravilha estarmos juntos mais uma semana estudando as lições bíblicas da Escola Dominical, em especial o último trimestre do ano de 2025. Estamos estudando acerca do homem, antropologia, com uma visão, claro, bíblica, teológica, a despeito da antropologia filosófica, da antropologia científica, e nós estamos com a abordagem obedecendo à temática do trimestre, acerca da antropologia com um enfoque bíblico, com um enfoque teológico, porque sabemos que a composição do homem, de fato, ela é proveniente de Deus. Não apenas a sua composição material, como vimos na lição passada, mas a sua composição imaterial, a qual é formada pela alma e pelo espírito do homem. O corpo é a parte material e a alma e o espírito é a parte imaterial. Assim nós cremos, assim nós propagamos o nosso ensino com base, claro, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Na ocasião, estudaremos hoje a lição de número 2, ainda no início do quarto trimestre, a lição do número 2, que está intitulada como o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Mas antes de darmos início, façamos, como é do nosso costume, uma oração. Pai, nós te damos graças por este momento, queremos te pedir que o Senhor seja conosco, abrindo o nosso entendimento para que nós compreendamos a tua palavra e os teus ensinamentos. É o que nós te pedimos, abençoa os meus irmãos que estão comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo está inserido no Salmo de número 139, versículo 14, e nos diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática nos afirma o seguinte: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe está inserida também no Salmo 139, dos versículos 1 ao 4 e os versículos 13 ao 18, e nos diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de onde entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. É claro que durante todo o trimestre, em especial as 4 primeiras lições, tendo em vista a primeira lição, as 5 primeiras lições serão abordadas ou estarão subordinadas sobre a temática do corpo humano. É bem verdade que a ciência busca ou buscou durante muito tempo e ainda hoje busca alguns subterfúgios para identificar qual a composição do corpo humano, de onde o homem surgiu, de onde o homem veio, para onde o homem vai, o que o que é inerente ao ser humano. Mas nós sabemos, pela abordagem bíblica, pela abordagem tanto vétero quanto neotestamentária, pela abordagem da palavra de Deus como um todo, que o homem é criação de Deus. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos diz o seguinte:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, com essa afirmação bíblica, com essa passagem bíblica lá do livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro do início, nós, crentes, por isso que a verdade prática afirmou tão veementemente que nós, crentes, sabemos que a obra humana, que a obra do ser humano, que a obra tanto do corpo como da alma e do espírito humano são obras divinas. É a obra da potente mão de Deus. Então, a despeito da ciência tanto relutar acerca de algumas verdades bíblicas e às vezes até negar alguns relatos bíblicos, alguns fatos bíblicos quanto à antropologia, mas nós sabemos pela antropologia bíblica, pelos escritos sagrados, não apenas uma questão de fé, mas uma questão até de lógica e racionalidade, que o ser humano só pode ter sido constituído pela potente mão de Deus. Nós temos no corpo humano várias situações que muito se assemelha às outras criações de Deus. Nós temos 18 elementos no corpo humano que compõem também elementos terrestres. Nós temos o oxigênio, nós temos o nitrogênio, o hidrogênio, nós temos cálcio, ferro, iodo, fósforo, potássio, enfim, nós temos elementos que tanto estão presentes na composição terrestre, quanto também na composição do homem. Nós temos então algumas evidências, não apenas bíblicas, mas científicas também, claro, de grande valia, de grande importância no campo acadêmico, de pesquisadores que se debruçam a comprovar, claro, tendo em vista a veracidade da palavra de Deus, ela não precisa de comprovação, mas alguns cristãos, alguns cientistas, alguns antropólogos, alguns físicos, alguns químicos, enfim, acadêmicos cristãos se debruçaram durante muito tempo para comprovar, para corroborar, para validar algumas passagens bíblicas, em especial das que tratam sobre a antropologia, sobre o estudo do homem. Então, além de fé, além de uma questão de fé, além de uma questão de crença, nós sabemos por evidências científicas, por evidências reais, por evidências factíveis, que o ser humano ele é criação de Deus. E, claro, o relato bíblico, como mencionado, informa-nos que Deus é o criador do homem. Ele tanto cria, forma ali, o verbo yatsar, que é formar, que é moldar, muito se assemelha também ao ato do oleiro que forma, que molda o barro junto à roda, né? Pega o barro ali e forma o barro do jeito que quer. O verbo yatsar no hebraico dá a ideia então de formar. Então a Bíblia nos afirma que Deus formou o homem e, em tendo-o formado, sopra-lhes nas narinas o fôlego da vida. E nesse sopro nós sabemos que Deus insere dentro do homem a sua alma e o seu espírito, e ele se torna alma vivente. Então, nós temos, claro, o relato bíblico, que tem a questão da fé, tem a questão da crença, mas nós também temos vários fatos científicos, vários fatos corroborados ao longo dos anos, ao longo dos séculos, sobre a antropologia, e que este homem precisa de fato ter um Criador. E para nós crentes é fácil acreditar, é factível acreditar, porque nós temos sim de fato um Criador, e a sua obra vem da sua potente mão. Ele não criou apenas o mundo, como tudo que nele há. Dentre também esta criação está o ser humano, a coroa da criação, a obra magistral de Deus. Então, nessa segunda lição, nós iniciaremos de fato o estudo sobre o corpo. A primeira lição abordou sobre a temática geral dos 3 meses, corpo, alma e espírito, mas hoje nós de fato iniciaremos o estudo sobre o corpo, sobre o soma,
né, o corpo humano, o invólucro da alma e do espírito e palco dos sentidos do homem, tato, olfato, audição, paladar, visão, esse palco, esse invólucro, essa casca, mas que também é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vamos para a nossa lição. Claro, trazendo aqui de uma maneira sintética, né, uma abordagem mais objetiva, trazendo alguns subsídios para os professores e também para os alunos que gostam sempre de se aprofundarem no estudo da Bíblia Sagrada, em especial das lições da escola dominical. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam suficientes respostas para o homem em busca da compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. O tópico 1 nos falará sobre a maravilhosa obra de Deus. Ponto 1. Do pó da terra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia declara que o homem foi feito do pó da terra e num ato de criação, não de evolução. Existem na natureza cerca de 118 elementos químicos comprovados pela ciência na chamada tabela periódica. Destes elementos, cerca de 60 deles já foram encontrados no corpo humano, provando a composição terrena do ser humano. Ao estudarmos o corpo humano, nós encontramos vários elementos químicos que tanto estão presentes na terra, ou seja, no solo terrestre, no ar, enfim, na terra de um modo geral, como também estão presentes no corpo humano, dentro do corpo humano. Um dado interessante é que o ser humano, ele, ao ser comparado com a terra, ao ser dito pela palavra de Deus que ele foi formado do pó da terra, nós sabemos que se há alguma discrepância quanto ao relato bíblico e à fé científica ou à crença na ciência, quando nós analisamos esses dados, quando nós analisamos essas informações colhidas de várias e várias pesquisas, nos causa realmente uma admiração muito grande. Porque, ora, se a ciência nega que o homem não veio de fato de um criador, não foi criado, mas sim ele surgiu de uma evolução. Mas se nós encontramos no ser humano vários elementos que não apenas compõem a sua conjuntura estrutural, mas também o seu DNA, as suas células, as suas moléculas, enfim, ele como um todo, como o homem, o corpo como um todo. Se nós encontramos esses dados, então nós sabemos que há uma similaridade com o relato bíblico e com a ciência. Para longe de qualquer questionamento, nós não queremos e nós não buscamos isso, colocar ou fomentar a guerra religião e ciência, ciência e religião. Nós não queremos fomentar aqui a guerra entre fé e teses ou fatos científicos. Não, a ciência pode muito bem corroborar aquilo que a palavra de Deus nos afirma, mas a palavra de Deus não depende em si de fatos científicos. Ela é antes da ciência. Quando nós analisamos tanto o livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, nós vemos que no princípio Deus estava lá. Quando nós analisamos o Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1, nós sabemos que João diz que no princípio era o Verbo, e ele vai caminhando e dizendo, e diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao analisarmos, ao folhearmos a Bíblia Sagrada, nós veremos
que a sabedoria não foi dada a Deus, mas Ele é a própria sabedoria, e nós sabemos que há um convite ao homem a ir até ao banquete da sabedoria, Eclesiastes capítulo 9. Enfim, nós temos vários relatos bíblicos que corroboram que Deus não precisa de fato científico para ser creditado, para ser credibilizado. Nós temos, claro, a nossa fé trabalhando, e sem ela é impossível agradar a Deus, mas também nós temos fatos inegáveis, irrefragáveis, irrevogáveis, de que há por trás de toda a criação um Criador. E nós, os crentes, sabemos que este Criador é o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, e sem ele nada do que foi feito se fez, tendo em vista, claro, a Trindade. Então, quando o ponto 1 nos diz que do pó da terra, e aí a palavra pó é arsar, significa exatamente o pó, ou poeira, ou barro. Quando nós temos do hebraico Yatsa Adam, Arsa Adamah, que do pó da terra foi moldado, Deus moldou o homem do pó da terra, então vários elementos também que são encontrados na terra podem ser encontrados no homem, dentre os quais os mais conhecidos, óbvio, os elementos como oxigênio, como carbono, como hidrogênio, como ferro, cálcio, iodo e dentre tantos outros que a ciência nos mostra. Ponto 2. Deus é o autor da vida. A expressão criaste no íntimo do meu ser diz respeito à criação do espírito humano. Já a expressão me teceste no ventre diz respeito à junção do espírito com o corpo e com isso a formação da alma. A expressão os meus ossos diz respeito à criação do corpo desde o embrião. Quando nós analisamos o corpo humano e a sua estrutura, nós nos deparamos com uma imensa máquina, como é tida por muitos, como é denominada por muitos. Uma máquina em pleno funcionamento. Como uma máquina realmente de ferro industrial, ela precisa de várias engrenagens, e com o corpo humano não é diferente. O corpo humano possui várias engrenagens que funcionam simultaneamente para que o homem ele viva de maneira plena, saudável, que ele consiga exercitar ou exercer as suas funções plenamente, na sua plenitude. Quando nós analisamos o corpo humano, nós sabemos pesquisas pela medicina, por estudos, e a minha esposa é médica, por exemplo, e eu sempre via muito ela falando, quando estudava, acerca do corpo humano e de como ela se maravilhava com o corpo humano, em especial quando da gestação. Ela foca muito nas gestantes, nos períodos da gestação, já fez alguns partos, já presenciou essa obra magnífica de Deus, que é a vida, um ser humano vindo ao mundo, desde a sua fecundação até o seu nascimento, mas ela sempre se maravilhava, e de fato é algo que nós nos maravilhamos, porque é algo extraordinário e único. O nascimento de um ser humano, ou melhor, a fecundação de um espermatozoide em um óvulo, tornando-se ali um zigoto, e após a fecundação, um novo ser vivo já ganha destaque dentro da vida uterina. Então é algo que nos chama a atenção, que nos causa emoção, que nos traz uma profunda reflexão acerca da vida. Quando nós analisamos o corpo humano e a sua complexidade, nós vemos que além dos 208 ossos que o corpo humano possui, além dos seus 500 músculos, tecidos, sistemas, órgãos, das suas 37 trilhões de células que cada ser humano possui. Quando nós analisamos a complexidade de cada órgão, do coração que pulsa,
sangue que bate cerca de 70 vezes por minuto, quando nós analisamos o sistema nervoso, quando nós analisamos o cérebro, enfim, o corpo humano como um todo, os sentidos, a visão, o tato, a audição, o paladar, o olfato, quando nós contemplamos essa obra maravilhosa da criação de Deus, que é o corpo humano, não apenas com alma e com espírito, mas o corpo humano, que é a caixa, o invólucro onde a alma e o espírito estão depositados. Quando nós analisamos isso, nós nos deparamos com algo extraordinário que Deus criou, claro, tendo em vista toda a questão espiritual, tendo em vista toda a questão do criacionismo, tendo em vista tudo isso. Nós sabemos que essa criação foi algo magistral, não menosprezando as outras coisas que Deus criou, como as árvores, como os animais, como os mares, como o universo, enfim, mas o ser humano, de fato, é algo tão extraordinário nos seus mínimos detalhes. Quando nós pegamos uma pequena célula que, mesmo tendo trilhões dentro de nós, quando nós pegamos uma pequena célula que mede muito menos do que 0,1 milímetros, quando nós pegamos uma célula, essa célula possui um nucleolo, esse nucleolo também possui proteínas, dentre as proteínas estão as enzimas, os hormônios, os anticorpos, e quando nós analisamos a célula, ela tem dentro de si, mesmo tão minúscula, ela tem dentro de si, mesmo tão pequenina, algo extraordinário, que é o ácido desoxirribonucleico, que nós conhecemos, claro, como DNA. Este camarada, ele é responsável por designar cada vida humana. Ele é responsável por distinguir quem é quem. Cada ser humano se difere por conta do seu DNA. E quando nós analisamos isso, claro, numa ótica científica, nós sabemos que há variações, que há algumas questões genéticas a mais, mas nós sabemos que o DNA do pai e o DNA da mãe se fundem, assim dizendo. Claro que tem nomenclaturas mais técnicas, mais científicas, mas se juntam para assim formar o DNA de uma nova criatura. E isso parte não de quando a criança nasce, mas da sua fecundação, porque a fecundação é quando ocorre exatamente esta questão do óvulo fecundado, do espermatozoide fecundado, o óvulo, ele se prega a parede uterina, a parede intrauterina, e ali aquele zigoto que recebe essa nomenclatura, ele já começa a ter uma vida. É tão verdade que o corpo da mãe, em resposta àquele corpo estranho, busca deter, busca matar aquele zigoto, aquela vida que já está ali dentro. E claro, com outras questões também, nós sabemos que depois o próprio corpo da mãe é que vai fornecer os nutrientes, né? Aceita, assim dizendo, aquela nova vida dentro de si e passa a fornecer os nutrientes, e aí vem a gestação, o período gestacional, a gravidez, e aí o momento onde aquela vida inicial, como um zigoto, se torna um nascituro que está prestes a nascer, e nasce e se torna uma pessoa plenamente aqui com direitos, claro, até com a ótica do direito, se torna um cidadão, se torna uma pessoa plena de direitos. Mas nós sabemos que uma vida intrauterina, a despeito de toda ideologia que está sendo propagada aí, nós sabemos que a vida já acontece a partir da fecundação. Se o óvulo não foi fecundado, se não há um zigoto, se não há a fecundação, se não há essa junta de DNA
do genitor e da genitora, do pai e da mãe, do homem e da mulher. Se não há isso, tudo bem, não houve fecundação, não há vida. Mas se houve fecundação, já existe vida e esta vida é preciosa para Deus. Claro que com muita cautela, com muita decência, nós não entraremos aqui em questões ideológicas, conforme alguns debates, conforme alguns estão enveredando, mas nós traremos uma perspectiva, claro, digna de aceitação, porque é a perspectiva bíblica acerca do homem. Por isso que o salmista diz: ainda no ventre da minha mãe me entreteceste. Ou seja, Deus é o tecelão que entretece, que forma os ossos da criança dentro do útero da mãe, que forma os órgãos, mas que antes disso, que dá a vida também ao ser humano, porque é Ele quem dá e Ele quem tira a vida. Só Ele tem essa autonomia, só Ele tem esse poder. Então, quando o salmista diz os meus ossos, ele diz respeito exatamente à criação do corpo dentro do útero materno, desde o embrião. Ponto 3, a individualizada formação integral. No exato momento em que a semente do homem entra no óvulo da mulher, ocorre a criação do ser humano, com seu espírito, alma e corpo. O fato de não haver nenhuma digital no mundo que seja igual a outra prova a individualização do ser humano na hora de sua criação. De fato, se nós analisarmos a quantidade de pessoas que moram no mundo, as que já viveram, as que virão ainda, nós temos uma individualidade. Nenhuma digital é igual a outra. Isso não pode ser obra do acaso. O acaso ou o nada não gera nada. O acaso não gera nada. Nós precisamos ter por trás disso alguém responsável por dar esta distinção no ser humano. Claro, para longe de qualquer questionamento, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele conhece cada um individualmente. E algo palpável de nós sabermos isso são as nossas próprias digitais. Cada dedo possui uma digital diferente. É por isso que, se eu tenho um cadastro digital, somente eu posso acessar essa conta, esse vínculo com essa digital. Nenhuma outra pessoa no mundo, não é só no Brasil, não é só na minha cidade, mas no mundo, pode ter esse acesso. Por quê? Porque a minha digital é única. Então, isso é algo que nós, às vezes, relevamos ou não analisamos, mas é algo que nos traz essa característica ímpar da individualização da criação. Deus conhece cada ser humano. A Bíblia nos afirma que Ele conhece as estrelas pelo nome, chama cada uma pelo nome. Então, cada ser humano que já viveu, que está vivendo e que viverá, Ele conhece, Ele tem domínio de tudo. E quando Ele sopra dentro do ser humano uma alma e um espírito e forma e molda o corpo, Ele tem total domínio sobre ele. Para longe também de qualquer questionamento acerca do meu corpo, as minhas condutas, meu corpo, a minha regra, o nosso corpo não é nosso. Nós devemos ter cuidado, porque nós estamos com algo emprestado. A partir do momento que Ele quiser de volta, Ele toma. A partir do momento que Ele quiser cortar de nós o oxigênio, Ele corta. Cortar de nós a visão, Ele corta. Cortar de nós a audição, a fala, o paladar, o tato. A partir do momento que Ele quiser acabar com tudo, Ele acaba, porque Ele sim é o dono de tudo. Ele é o dono da prata, do ouro. Ele é o dono do corpo, da alma e do espírito. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder e controle sobre todo e qualquer ser humano. Mas Ele individualizou, e nós sabemos que Ele nos deu o livre-arbítrio para cuidar deste corpo. Corpo este que, dos crentes, é templo e morada do Espírito Santo. Então, Ele nos dá este livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio de cuidar, de fazer o que eu bem quiser, sabendo, claro, que eu pagarei no meu próprio corpo
ou até mesmo na minha alma e no meu espírito, o mal ou aquilo que eu faço de errado com o meu corpo. Não à toa a palavra de Deus vai nos falar que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, e se alguém destruir este templo, Deus o destruirá. Então, nós devemos sim ter cuidado, sabendo que individualmente nós somos conhecidos de Deus e que Ele nos deu uma casa para morarmos, que é esse próprio invólucro, esse nosso corpo, que é matéria, que é palpável, que é tangível. Então, louvemos a Deus pelo nosso corpo, pelos nossos sistemas, por tudo estar funcionando perfeitamente. E se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus que Ele tem poder para restaurar o corpo por completo. A visão geral do tópico 1 nos diz o seguinte: Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Tópico 2, o corpo e a glória de Deus. Ponto 1, o divino tecelão. A expressão teceste, do versículo 13, vem do hebraico sakak e significa cercar. No momento em que a semente do homem entra no óvulo feminino, o espírito do homem é concedido por Deus e cerca o óvulo a fim de possibilitar a vitalização do embrião. A ciência já confirmou que no momento da fecundação, o óvulo é envolto por uma energia luminosa, provando o cercar do espírito sobre o óvulo fecundado. Nós temos recentemente, inclusive, pesquisas constantemente são lançadas acerca disso, porque é uma temática, como nós já falamos na nossa introdução, que a ciência busca trazer algumas evidências ou algumas colaborações, mas corre por aí alguns vídeos e, de fato, vídeos factíveis de momentos em que há a fecundação do óvulo. E quando há essa fecundação, ocorre uma certa luminosidade neste ato. Ou seja, alguns interpretam, claro, que é nesse momento que há o depositar do espírito do homem, ou que a vida humana passa a nascer. Claro que são algumas questões que nós devemos ter certa cautela, mas nós não podemos desprezar que, de fato, quando Deus permite uma nova vida vir ao mundo, é Ele quem sopra a alma e o espírito, ou, como nós conhecemos pelo texto bíblico, o fôlego de vida nesta vida. Então, de fato, Ele é o divino tecelão. Ponto 2, entendimento e louvor. Todo aquele que é humilde e reconhece que somos obras das mãos de Deus, vive em gratidão e louvor, agradecendo e louvando a Deus pela dádiva da vida. A gratidão e o louvor de Davi revelam um sentimento puro de um coração agradecido a Deus. De fato, Davi, que foi quem escreveu este Salmo 139, exalta a Deus, magnifica a Deus, glorifica a Deus ali em suas palavras e, claro, nas suas melodias, porque de fato é uma obra extraordinária. Se nós pegarmos o Salmo de número 104, a palavra de Deus nos vai dizer o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ou seja, é uma declaração extraordinária, usando, claro, o verbete da língua portuguesa na nossa tradução, mas em outras traduções traz exatamente também esse superlativo, trazendo um entendimento do que Deus, numa limitação, claro, de uma palavra, né, de um idioma, mas do que Deus representa, do que Deus é para o salmista, do que Deus é para o ser humano. Deus é magnífico. Nas palavras do salmista, ele diz magnificentíssimo, ou seja, ele de fato exalta a pessoa de Deus,
dentro deste contexto da obra da criação do corpo, da obra da criação do homem, tendo em vista a antropologia, Deus é magnífico, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, porque somente Ele, com o seu poder, com a sua destra, com a sua mão forte, pôde e poderá continuar fazendo, entretecendo, tecendo o homem. E aí, soprando neste homem o fôlego da vida, soprando neste homem, claro, diferente de Adão, que foi o primeiro e foi formado ali do pó da terra, ele não precisa formar ninguém mais do barro. Nós sabemos que isso ocorreu com Adão, o primeiro, que é formado do barro, inclusive a palavra terra ou barro no hebraico é Adamar, né? Que dela deriva a palavra Adam, que é o nome de Adão. Mas depois de Adão, os que vieram, tanto Caim como Abel e os posteriores, vieram exatamente dessa relação entre marido e mulher, dessa fecundação, por isso que Deus dá a ordem deles serem fecundos, ou seja, de fecundarem, de povoarem a terra, e aí todos os outros posteriores receberam a alma e o espírito de uma maneira diferente, mas a mesma alma e o espírito, mas a mesma conduta de Deus em dar a alma e o espírito, porque quem dá é Ele. Ele não sopra mais nas narinas, mas Ele faz com que a alma e o espírito, o fôlego de vida esteja naquele embrião quando é fecundado. E claro, nós temos também a pessoa da mulher, de Eva. Quando ela é criada de uma maneira diferente de Adão, mas uma criação diferente também, porque ela não nasceu, ela foi criada, ela foi formada. Claro, nós sabemos toda a história, todo o enredo da costela de Adão, e que também nela, por isso, passa de geração em geração, esses elementos encontrados também na terra, porque ela veio também do homem. Então, são questões de fato que, se nós formos nos debruçar, nos tomam bastante tempo, é bastante interessante, e nós estamos com a proposta aqui no canal de trazer algumas curiosidades em vídeos mais curtos, e, claro, isso também será abordado por se tratar de um tema tão importante e tão necessário nos dias atuais. O ponto 3, o perigo dos extremos. Desonrar o corpo, como fizeram Mani, Platão e o conjunto de ideias dos gnósticos, levou muitos seres humanos a valorizarem apenas a alma e suas ideias. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo e devemos honrá-lo. Se por um lado temos pessoas que desonram o corpo, por outro temos pessoas que idolatram o corpo como se fossem deuses. Ambas as maneiras de tratar do corpo são condenadas pela palavra de Deus. Nós temos aqui citadas características de pessoas que desprezam os seus ideais, desprezam o corpo, elevam muito a alma, o entendimento da psique, até mesmo da espiritualidade, que são Mani, que dele vem os maniqueu, né, que vem os maniqueístas. Nós temos o próprio ensino do platônico, do Platão. Nós temos também o grupo dos gnósticos, que, em linhas gerais, eles desprezavam o corpo, trazendo uma característica, claro, da situação entre bem e mal, de que o corpo é uma prisão da alma, de que o corpo é algo que aprisiona, que deixa o homem prisioneiro de si mesmo, que não pode ser livre, tendo esta ideia, quando da luta do bem e do mal, enfim, em que através da espiritualidade, de ritos associados, você consegue ter essa liberdade do corpo, ter essa liberdade para a sua alma, saindo assim desse corpo, transcendendo
e, claro, deixando de lado toda essa questão material, física, que é o corpo humano. Isso aí é um desprezo ao corpo, porque Deus não quer que ninguém despreze o corpo. Como nós já vimos, o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado. Paulo vai dizer que o exercício físico não tem nenhum proveito quando é relacionado, não tem muito proveito quando é relacionado ao exercício da piedade. Mas ali ele não está corroborando a falta do cuidado com o corpo. Ele só está dizendo que a piedade, o exercício da piedade é mais importante. Então, esse descaso com o corpo, esse descaso com algo que Deus nos deu, também é tão pecado quanto nós elevarmos, que aí é o outro lado do polo, aí é o outro lado da moeda. São os dois extremos. Quando eu idolatro o meu corpo demais, ou quando eu desprezo o meu corpo demais, quando eu tenho o meu corpo como algo banal, quando eu não cuido, tanto questão de saúde, como também a questão de cuidados básicos, enfim. Mas quando eu desprezo o meu corpo, quanto o outro extremo, que é colocar ele, e aí nós temos a mitologia, né, de Narciso, que Narciso é conhecido, e por isso daí deriva o termo narcisista, né, alguém que se exalta demais, alguém que se idolatra demais, que é muito altivo. Nós temos essa mitologia que Narciso foi um homem que, ao contemplar-se, né, em águas cristalinas, ele admirou tanto a sua beleza que definhou lá mesmo olhando-se, né? Então, nós temos esses dois extremos, e todo extremo é perigoso. Nós devemos ter cuidado, nós devemos cuidar do nosso corpo com prudência, com decência. Nós, como crentes, devemos ter cuidado com o nosso corpo, ter cuidado com a nossa saúde, e, claro, tendo cuidado também com o extremo de não supervalorizarmos isso e colocarmos o cuidado do corpo, o cuidado com a saúde acima de outras coisas que também são importantes, como o próprio Paulo ensina a Timóteo. Amém? Dando continuidade, o quarto ponto, princípios ou regras. Conforme os princípios da palavra de Deus, o corpo deve ser apresentado, ou seja, separado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos glorificar a Deus nos membros do nosso corpo e entender que, por sermos morada de Deus, os nossos corpos são especiais para Ele e por isso seremos glorificados no dia do Senhor. Visão geral do tópico 2. O corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo princípios bíblicos. Último tópico da nossa lição, tópico 3, o corpo e a coletividade. Ponto 1, a prática relacional. Visto que o povo de Deus é visto como uma grande família, devemos viver em união, pois esta é a perfeita vontade do Senhor Jesus. Devemos vigiar com relação à tecnologia, pois em muitos casos ela aproxima quem está distante, mas distancia quem está próximo. Devemos combater o isolamento. Essa foi uma questão que eu achei extremamente importante o autor abordar dentro da temática do trimestre. Nós tivemos, com a pandemia da Covid-19, mais profundamente de 2020 para 2023, ainda alguns resquícios, 2022 por aí, mas em especial nas nossas igrejas, alguns casos em que igrejas fecharam, cultos foram transmitidos apenas via internet e que houve de fato um distanciamento, e era isso que pregava alguns órgãos de saúde de alto escalão e até mesmo atingiu as nossas igrejas. Mas com a melhoria, né, dizendo assim, dessa situação pandêmica, né, com a estagnação, com a resolução, com o uso de medicamentos, enfim, sanando todo esse problema, alguns crentes continuaram tendo o mesmo comportamento de outrora, do tempo
da pandemia. Se nós analisarmos as características do corpo humano, o corpo humano não foi feito para viver isolado. Nós temos 5 sentidos básicos: visão, paladar, olfato, audição e o tato. Esses relacionamentos, esses sentidos básicos, fundamentais em um homem, eles foram feitos exatamente para relacionar-se, para interagir um com o outro. Através do tato que nós damos a paz do Senhor aos nossos irmãos, através da audição que nós ouvimos a pregação da palavra, através da visão que nós vimos as maravilhas, através do paladar ou da fala até, que nós proferimos, glorificamos a Deus. Enfim, o nosso corpo como um todo é feito para interagir, né? É feito ou foi feito e serve exatamente para essa prática social. Então nós devemos ter esse cuidado de estar em comunhão, né? Aquilo que os desigrejados eles propagam, que o crente não precisa de igreja, primeiro que não condiz com a palavra de Deus, que a Bíblia ensina a não deixar a congregação, como é costume de alguns, mas que nós estejamos uns com os outros. Em várias passagens bíblicas, nós vemos essa expressão, uns aos outros, uns com os outros, consolar uns aos outros, falar uns com os outros, ou seja, demonstrando essa interação, esse relacionar-se, né? Esse convívio de um corpo com outro corpo. Claro que são estágios, que são situações diferentes, né? Nós temos no corpo o relacionamento conjugal, por exemplo, que acontece também entre o homem e a mulher, entre os cônjuges. Então, é um tipo de relacionamento. Mas, em suma, o corpo, o homem não foi feito para viver isolado, não foi feito para viver sozinho, mas é um ser relacional. E Deus sabe disso muito bem e trata disso acerca da sua palavra, falando que nós estejamos sempre unidos, sempre em comunhão, a igreja crescer em comunhão. Nós vimos no trimestre passado o agir da igreja, e a igreja estava sempre em união, como um corpo, claro, espiritual, sendo igreja, mas também com vários corpos, com várias pessoas se relacionando. Então, a prática relacional é algo importante para os nossos dias e nós devemos ter em mente isso, que é a vontade de Deus, nós nos relacionarmos uns com os outros. Ponto 2, a prática congregacional. Conforme a Bíblia, o cristão não deve deixar de estar presente no local de reunião, o qual é a nossa congregação. Paulo ensinou que devemos nos revestir de amor para sermos aperfeiçoados. É exatamente essa característica, porque se eu sou um ser relacional e eu tenho um local onde eu me relaciono, onde eu fomento este relacionar, tanto no âmbito social como também no espiritual, eu devo, claro, buscar estar inserido neste contexto, na congregação. E aí, vários textos corroboram quando um dos mais conhecidos é Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos deixar a congregação como é costume de alguns. Ponto 3, tecnologia e culto. Sabemos da importância da tecnologia e o quanto ela pode contribuir para a evangelização e edificação de muitas vidas. Contudo, não podemos deixar de participar do culto para ficar em casa assistindo o culto, não. Lembre-se, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos ter esse cuidado de fomentar, claro, aos irmãos que estão enfermos, que estão impossibilitados. Como eu mencionei, semana passada eu estive impossibilitado de ir ao culto, então acompanhei pela internet, mas sempre que possível eu estou buscando estar relacionando-me com os meus irmãos, porque assim Deus busca que nós estejamos. Assim Ele quer que nós estejamos nos relacionando um com os outros, tratando um com os outros, tendo momentos relacionais, sociais e espirituais uns com os outros, aperfeiçoando-nos em amor. A visão geral do tópico 3,
O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. A nossa conclusão nos diz: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. É isso aí, que nós possamos ter o cuidado devido com o nosso corpo, cuidando da nossa saúde, cuidando também da nossa questão física, cuidando das comorbidades, para não termos nenhuma que nos impeça de irmos à casa de Deus, nos relacionar com os nossos irmãos. Amém? Eu agradeço você ter permanecido comigo até aqui. Convido para na próxima semana estudarmos a lição de número 3, ainda sabendo e estudando e entendendo um pouco mais sobre o corpo humano, esta obra maravilhosa da criação de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.